O caso do visitante no Japão que veio de um país que não existe. De tempos em tempos somos surpreendidos por algum mistério sem solução, que não cabem dentro de nossa cabeça. Esse é o caso do visitante de Tauride, uma história verídica e que parece não ter uma explicação plausível, a não ser a existência de dimensões paralelas. Será mesmo possível? Será que portais mágicos conectam a nossa realidade a outros mundos? E, de quando em vez um coitado se perde entre esses mundos? Dimensões paralelas é a espiritualidade. É bem possível que outras dimensões existam. Possível não, é um fato, e não precisamos da espiritualidade para termos essa confirmação, pois, a própria física mecânica e quântica apontam nessa direção. Stephen Hawking, uma das maiores mentes que já viveu neste planeta, tinha essa certeza. Segundo ele, existem não só dimensões, mas universos paralelos. Quase 2 meses após sua morte, um último artigo do físico foi publicado no Journal of High Energy Physics, que tratava de um estudo chamado Uma Saída Suave para a Inflação Eterna, feito em parceria com o físico Thomas Hertog, da Universidade de Leuven. O estudo é baseado na teoria da inflação eterna, que, em linhas gerais, diz que após o Big Bang o universo começou a inflar, ou seja, de um ponto menor do que a cabeça de uma agulha, o cosmos rapidamente começou a expandir, expandir até começar a desacelerar essa expansão. Enquanto algumas áreas continuaram a dilatar, outras pararam de inflar por completo e formaram bolhas de espaço estático. Ou seja, o universo seria formado por diversas bolhas, e, naquelas em que a expansão continuou, a energia do processo foi convertida em matéria e radiação, formando os planetas, as estrelas e as galáxias. Logo, podemos concluir que nós mesmos podemos estar dentro de uma dessas bolhas. E se essas bolhas realmente existem, sendo cada uma um universo diferente, então o nosso universo seria apenas um entre tantos outros. Então, dimensões e até outros universos cabem na física, além da espiritualidade. Portanto, pensar que em algum ponto dessa imensidão exista algum tipo de ligação entre mundos não é nenhum absurdo. A diferença entre a retórica espiritual e a científica, nesse caso, é que uma pensa que todos esses acontecimentos que culminaram na existência humana são aleatórios e não possuem sentido, propósito e nenhum criador ou hierarquia que os gerencie. A outra entende que tudo tem um propósito e que nada pode existir sem uma causa primeira, uma inteligência, um designer. Mas, o que é mais assustador é que em ambos os casos é possível entrar em contato com essas outras dimensões, o que torna a história do visitante de Tauride ainda mais chocante. O visitante de Tauride. Se você pensa que o visitante de Tauride é uma lenda da internet, se enganou. A história realmente aconteceu e envolveu as autoridades japonesas, além de se tornar notícia na época. O caso aconteceu em 1954 e intriga investigadores até hoje. Pois bem, vamos aos fatos. O mês era julho, e tudo parecia correr bem, até que um certo avião pousou no aeroporto de Tóquio. Dentre os passageiros, havia um homem que estava vindo da Europa, e, quando solicitarem seu passaporte, a história toda começou. Como todos nós fazemos quando viajamos, prontamente apresentamos o nosso passaporte, certo? E esse documento é oficialmente expedido por algum dos países do globo, mas não o desse homem. O passaporte que ele apresentou era de um país chamado Tauride, o que chamou a atenção das autoridades. Obviamente, o homem foi chamado para um interrogatório pelas autoridades japonesas, e então tudo ficou ainda mais bizarro. Segundo o homem, essa era sua terceira viagem para o Japão somente naquele ano, e ainda alegou que nos últimos anos ele frequentemente viajava para o país a trabalho e nunca havia tido problemas com seu passaporte. A primeira atitude das autoridades foi consultar os registros do aeroporto dos últimos anos, mas nada foi encontrado sobre aquele homem, nem muito menos sobre nenhum país chamado Tauride. O passaporte do visitante confirmava toda a história, pois haviam carimbos indicando a entrada dele não só no Japão, mas em outros países também. E tudo era muito bem feito, sem indícios de fraudes.
O mais curioso é que o homem sabia falar japonês muito bem. Então, alguém teve a ideia de pegar um mapa mundi e pedir que o estranho visitante apontasse no mapa onde ficava o Taurid. De frente com o mapa, o homem ficou desconcertado e parecia não acreditar no que via, como se o mapa estivesse errado. Segundo ele, Taurid ficava mais ou menos onde fica Andorra, entre França e Espanha, porém era muito maior. Era um país muito antigo, segundo ele, fundado há mais de 1000 anos. Ele não compreendia como seu país não estava naquele mapa. O país não estava no mapa e a empresa que ele afirmava fazer parte também não existia. As autoridades não sabiam o que fazer com o visitante. Era muita coisa para ser processada em apenas algumas horas, e, como já era tarde, resolveram colocar o visitante em uma sala separada do aeroporto, deram comida a ele e orientaram que ele fosse dormir, para que no dia seguinte fosse possível resolver o que fazer com o caso. Pois foi exatamente isso que aconteceu, o homem foi confinado nessa sala, alimentado e depois foi dormir. Obviamente, as autoridades não pararam de trabalhar no caso, e escalões mais altos foram envolvidos. O problema é que, quando voltaram na manhã seguinte para a sala, o homem havia sumido. Isso mesmo, sumido. Sem deixar nenhum vestígio. Alguns alegam que ele poderia ter escapado por uma janela, mas o acesso a ela era muito difícil e passar por ela também. Realmente o homem havia sumido. Desde então, muitas teorias foram elaboradas sobre o caso, mas a que possui mais força é que coloca o homem como um viajante interdimensional, vindo de um mundo paralelo muito semelhante a este, ou seja, existia o Japão e a Europa quase da mesma forma como conhecemos, mas com alguns outros países que não existem nessa dimensão. Terá sido essa uma brincadeira muito bem elaborada? Jamais saberemos. Porém, a história é confirmada pelas autoridades japonesas. E, se fosse essa uma história isolada, poderíamos pensar que se trata de um mal-entendido. Mas este não é um relato isolado, aliás, há muitos por aí que mostram que muita coisa acontece no mundo sem que façamos a menos ideia. O mundo é mesmo fantástico.